O primeiro ponto fundamental para entender o mundo antes do dilúvio é que ele era completamente diferente do nosso em muitos aspectos, principalmente em relação à vida das pessoas. Um desses aspectos é a longevidade humana. Talvez você já tenha ouvido falar que os seres humanos, antes do dilúvio, viviam muito mais tempo do que hoje em dia. E isso não é uma coincidência, pois as escrituras nos relatam que os patriarcas dessa época tinham idades surpreendentemente altas, variando entre centenas e quase 1000 anos. Vamos olhar para alguns exemplos. Adão, o primeiro homem criado, viveu nada menos que 930 anos. Seu filho Sete, por sua vez, viveu 912 anos. Matusalém, o avô de Noé, alcançou uma marca impressionante de 969 anos, sendo o homem mais velho registrado na Bíblia. E Noé, o homem escolhido para sobreviver ao dilúvio, viveu 950 anos. Esses números podem parecer fantásticos, mas a Bíblia nos conta com detalhes a longevidade desses patriarcas, como se fosse algo natural para a época. Agora surge a grande pergunta: por que as pessoas viviam tanto antes do dilúvio? Existem diversas teorias para explicar esse fenômeno, mas uma das mais aceitas é que a Terra, naquela época, possuía condições ambientais muito mais favoráveis à vida humana do que as que temos hoje. Alguns estudiosos sugerem que havia uma camada de vapor de água que envolvia o planeta, criando uma espécie de proteção natural contra a radiação solar. Essa camada de vapor funcionaria como uma espécie de escudo que impedia que os raios solares danificassem a saúde das pessoas e afetassem a qualidade de vida na Terra. Além disso, essa camada de vapor criava um clima globalmente temperado e úmido, que favorecia o crescimento das plantas e mantinha a atmosfera mais equilibrada. Isso resultaria em um ambiente mais saudável e mais propício à vida humana, com menos radiação e um clima constante, sem as variações extremas que encontramos atualmente, como desertos escaldantes ou as tempestades devastadoras que enfrentamos em diversas partes do mundo. Essa atmosfera ideal, combinada com outros fatores ainda em debate, pode ter sido a chave para as incríveis idades que as pessoas atingiram antes do dilúvio. Assim, a longevidade dos patriarcas, longe de ser um detalhe curioso, reflete as condições excepcionais do planeta naquele período, muito diferentes das que conhecemos hoje. Essa visão nos ajuda a entender melhor o contexto histórico e ambiental das primeiras gerações da humanidade e a enxergar o mundo antes do dilúvio com outros olhos, como um lugar muito mais benéfico à vida.